Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o que acontece com os escolhidos de Deus depois que morre. Você sabe o que acontece quando um cristão verdadeiro morre? Quando uma cristã verdadeira morre, você sabe o que acontece? Você sabe para onde vai? Você sabe para onde os escolhidos vão e onde ficam depois da morte? Sabe aqueles crentes fiel? Sabe aqueles crentes que são crentes de verdade mesmo? Sabe aqueles cristãos que são cristãos de verdade mesmo? Que andam com a vida no altar, que andam certinho. Depois que esses cristãos, pastores, de verdade mesmo, que andam com a vida no altar, depois que eles morrem, para onde vão? Aonde ficam? Fica comigo, que eu já vou lhe explicar aonde os escolhidos ficam e para onde os escolhidos vão após a morte. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, abençoar você, esse canal e esse conteúdo. Livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 9, que diz assim: E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem, que dormissem, ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus servos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Olha que texto maravilhoso. Apocalipse capítulo 6, versos 9, 10 e 11. Aleluia. Se você notar nesse texto, estavam ali todos os cristãos mortos, todos os crentes mortos, crentes verdadeiros, cristãos que se arrependeram dos seus pecados mesmo, e quando morreram certinho na presença de Deus. Esses escolhidos, esses ungidos, esses santos, essas pessoas cristãs verdadeiras que morreram, quando eles morrem, os escolhidos, quando os escolhidos morrem, as escolhidas, o corpo se desfaz, não tem como. Qualquer corpo, seja de crente ou de não crente, se desfaz. Aí, a situação é a mesma do corpo. Pode ser o cristão mais santo que for. O crente o corpo vai se desfazer, vai se decompor. Pode ser o ímpio, a pessoa mais ruim que tem, que morreu sem ser crente. O corpo também vai se decompor. Mas o espírito, a alma daquele corpo, daquele crente santo que morreu, o corpo se decompõe. Mas o espírito do escolhido de Deus, ele vai ir para um lugar no mundo espiritual e fica debaixo do altar de Deus.
Está escrito na Bíblia. Quando um escolhido, um ungido, um crente mesmo morre, o espírito, a alma, tem um lugar debaixo do altar de Deus, que ficam todos os escolhidos que morreram. Desculpa aí. Garganta coçou. Então, quando um crente verdadeiro morre, o espírito vai para um lugar debaixo do altar de Deus. Mas, pastor, o que ele fica fazendo debaixo do altar de Deus? Há um lugar enorme, enorme, que o espírito fica dormindo. O corpo morre, o corpo que morre, o espírito não morre. Tanto o espírito de quem morreu que não é crente não morre, tanto o espírito do escolhido de Deus, que é um cristão verdadeiro, também não morre. O que morre é o corpo que se desfaz. Aí o espírito do escolhido de Deus, um cristão verdadeiro, tem um lugar debaixo do altar de Deus que fica dormindo, descansando. Enquanto ele está lá dormindo, descansando, até esperar o dia da ressurreição, até esperar o dia que Deus vai acordar todos os escolhidos de Deus para dar um novo corpo. Porque enquanto uma pessoa, um escolhido de Deus, enquanto ele está dormindo, depois da morte do corpo, ele está esperando um novo corpo. E um corpo incorruptível, imortal, um corpo glorioso que nunca mais vai morrer. Mas nesse estado intermediário, depois da morte do corpo, e até receber um novo corpo, o espírito fica dormindo, descansando, debaixo do altar de Deus. Agora, quando uma pessoa que não é fiel a Deus, quando uma pessoa que não é crente morre, o corpo também se desfaz e o espírito aí fica em outro lugar. O espírito de uma pessoa que não é crente, que não é escolhido de Deus, esse espírito, por exemplo, de uma pessoa que morreu fumando droga, uma pessoa que morreu praticando crime, uma pessoa que morreu fazendo coisas erradas, o corpo se desfaz também, mas o espírito não fica debaixo do altar de Deus. Aí já fica em outro lugar, também dormindo, mas em outro lugar, conhecido como Hades, conhecido como sepultura no mundo espiritual, também aguardando para receber um corpo para ser jogado no lago de fogo, para que o espírito desse ímpio, o espírito desse desviado, depois da morte desse corpo, vai receber um novo corpo para sofrer no lago de fogo. Enquanto o espírito do escolhido, o espírito daquele pastor que era pastor mesmo, o espírito daquela pastora que era pastora fiel mesmo, que está esperando um novo corpo para viver para sempre no céu, o espírito desse escolhido já fica perto de Deus, debaixo do altar de Deus, esperando somente o toque da trombeta.
quando a trombeta tocar, todos os crentes fiéis, os escolhidos de Deus, eles vão ser despertados quando a trombeta de Deus tocar. Tan, taran, tan, tan. Aí os crentes acordam. Acordei! E já vai receber um corpo novo para viver para sempre com Deus. Mas os ímpios que morreram, que estão com o espírito em outro lugar, esperando o dia da ressurreição final para ser julgado, não vão ser despertados com a trombeta de Deus. Não vão. Vão continuar dormindo. O sono profundo para ser ressuscitado no dia do julgamento final. Não se sabe como vai ser despertado o ímpio, mas o escolhido de Deus, sabemos como vamos ser despertados, como vamos ser acordados, o nosso espírito que vai estar dormindo, repousando debaixo do altar de Deus. Aí nós sabemos como nós vamos ser acordados, através da trombeta de Deus. Tan, taran, tan, tan. Aí o escolhido de Deus acorda, acordei, e vai receber um novo corpo e vai morar com Deus para sempre. Então o escolhido de Deus, quando morre, o espírito dele fica debaixo do altar de Deus, repousando, sossegado, somente esperando ser acordado com o som da trombeta de Deus. Enquanto os ímpios, os que morreram desviados, os que morreram praticando o mal, vão ser só acordados e despertados no dia do juízo final. Mas que som que vai ser acordado, ninguém sabe. Eu imagino que vão ser acordados, despertados, aqueles que morreram praticando o mal, morreram desviados. Eu acredito que eles vão ser despertados com um som horrível. Você já acordou com um barulho horrível que você levou um susto? Vai ser esse mesmo som horrível que o ímpio vai ser despertado com aquele barulho horrível e ele vai acordar assustado e já no julgamento final. Já os escolhidos que estão dormindo, descansando debaixo do altar de Deus, pertinho de Deus, vão ser despertados com aquele som da trombeta. Tan, taran, tan, tan, aquele som maravilhoso, aquele som gostoso, que você vai ser despertado, alegre, contente, glória a Deus, e já vai viver com Deus para todo sempre. Então, tá aí o lugar aonde os escolhidos de Deus vão e o que acontece depois da morte dos escolhidos de Deus. Glória a Deus. Você que está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Você que já ouviu a palavra de Deus e ainda não aceitou, aceite ao Senhor Jesus Cristo. E você que está passando luta, prova, dificuldades, não desista, porque uma hora Deus vai te abençoar. E quando você morrer na presença de Deus, continuando assim na presença de Deus, o seu espírito vai dormir debaixo do altar de Deus, e quando a trombeta tocar, você vai acordar e vai estar para sempre com Deus, com um novo corpo glorioso e nunca mais vai sofrer. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe com 7 pessoas que você sentir no seu coração, e esse conteúdo vai abençoar aquela pessoa que você vai compartilhar.
Comente aí quais são as suas experiências com Deus. Comente aí se você está na igreja. Comente aí se você está passando prova. Comente aí se você está desviado. Comente aí se você ainda não é crente ainda. Comente aí. E dê um joinha, dê um like aí. Se você gostou desse conteúdo, dê um like. E Deus vai abençoar a sua vida. E se inscreva nesse canal. Porque nesse canal só tem conteúdos que irão edificar a sua vida. E Deus vai abençoar você. Se inscreva nesse canal. Deus abençoa.